desta semana é sobre direito penal. O curso fala sobre crimes dolosos contra a vida, homicídios e suas variações, suicídios e até aborto. As aulas são com Vinícius Reis, pós-graduado em Direito Constitucional, defensor público e professor de Direito Penal e Processo Penal. Amigos telespectadores da TV Justiça, é a quarta aula nessa semana falando de crimes dolosos contra a vida. Tivemos 3 aulas falando sobre o artigo 121 do Código Penal, que é aquele crime que é considerado o principal crime doloso contra a vida. Mas não significa que os demais crimes também não sejam importantes, então nós vamos trabalhar a partir dessa aula com 3 crimes. Vamos ver o artigo 122 do Código Penal, o crime de induzimento, auxílio ou instigação ao suicídio. Veremos também, posteriormente, o crime de infanticídio e, por fim, vamos estudar o crime de aborto, que está entre os artigos 124 e 128 do Código Penal. Lembrando a você que todos esses crimes são de competência do Tribunal do Júri. E nós precisamos estudar todos eles para termos o nosso curso completo sobre crimes dolosos contra a vida. Agora, nós vamos para o artigo 122 do Código Penal, e esse artigo 122 do Código Penal é muito importante. Vamos falar sobre o crime de induzimento, auxílio ou instigação ao suicídio. A gente vai para a redação do artigo 122, que diz o seguinte: induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou prestar-lhe auxílio para que o faça. Pena: reclusão de 2 a 6 anos se o suicídio se consuma, ou reclusão de 1 a 3 anos se da tentativa de suicídio resulta lesão corporal de natureza grave. O que eu tenho inicialmente sobre esse crime de induzimento, auxílio ou instigação ao suicídio? Em primeiro lugar, é importante que você tenha o raciocínio de que a tentativa de suicídio por uma pessoa não é punida pelo direito penal. Em razão de qual princípio? Em razão de um princípio denominado de princípio da lesividade, ou ainda, princípio da alteralidade. Pelo princípio da lesividade, é necessário que haja violação a bem jurídico. E aí a alteralidade vai estar ligada à lesividade no sentido de que esse bem jurídico deve ser um bem jurídico de terceira pessoa. Terceira pessoa, ou seja, a conduta do agente deve ser uma conduta transcendental, que transcende a terceiros. De maneira que, se há uma tentativa de suicídio, não há por parte do agente uma conduta transcendental. Não há por parte do agente uma conduta direcionada à terceira pessoa, e sim direcionada a si próprio. Desta forma, não se pune no direito penal brasileiro a chamada autolesão, não existindo o crime de tentativa de suicídio. Esse crime não existe. No entanto, existe o crime do artigo 122 do Código Penal, que tem redação distinta. Nesse dispositivo, uma pessoa induz, instiga ou auxilia uma outra à prática do suicídio. E isso sim é punível pelo direito penal. Porque a partir do momento em que existe esse incentivo, essa instigação, esse auxílio para que outra pessoa se mate, a conduta passa a ter um caráter transcendental, atendendo, portanto, aos propósitos dos princípios da lesividade e da alteralidade. Se a conduta é direcionada a terceiro, no sentido de que essa pessoa se mate, o crime, então, está caracterizado como crime do artigo 122 do Código Penal. Temos que definir o que significa cada palavra que está aqui no 122, quando falamos de induzir, de instigar ou de prestar auxílio, que é o mesmo que auxiliar. Eu preciso definir o que é induzimento, o que é instigação e o que é auxílio ao suicídio. Veja só, como é que eu vou caracterizar um induzimento ao suicídio? No induzimento ao suicídio, a vítima do crime, que é a pessoa que vai se suicidar ou que vai tentar o suicídio, a vítima do crime, ela ainda não tem em sua mente a ideia de se matar. Ou seja, essa pessoa pode estar passando por um sofrimento intenso em relação a alguma coisa, pode estar numa fase triste, depressiva, não tem, no entanto, a ideia de se matar ainda. Quando um terceiro
numa conversa com essa vítima, resolve induzir essa vítima a se matar, ou seja, faz nascer na mente da vítima a ideia de tirar a própria vida. Nesse momento, a conduta de induzimento ao suicídio está caracterizada. Veja, a vítima não tinha a ideia de se suicidar e passa a ter essa ideia a partir do induzimento que é feito pelo agente, que faz nascer em sua mente a ideia do suicídio. Isso é o induzimento ao suicídio. Quanto à instigação, temos uma situação um pouco diversa. Na instigação, a pessoa que vai se suicidar já tem em sua mente essa ideia, já vem falando de coisas suicidas há algum tempo, e isso é notório quando se conversa com essa pessoa. Mas aí o agente, reforçando essa ideia, incentiva essa pessoa a se suicidar, ou seja, diz que realmente aquilo que ela está pensando deve ser feito, que essa vida não vale a pena, para a vítima agilizar esse tipo de conduta e vir então a se matar. Quando isso ocorre, existe a conduta de instigação ao suicídio, ou seja, uma ideia pré-existente já existe na mente da vítima. A vítima já está triste, depressiva, pensando em se matar, vem uma terceira pessoa e reforça essa ideia na mente da vítima, praticando, portanto, o crime de instigação ao suicídio. Já quando eu falo do auxílio, prestar auxílio para alguém se suicidar, a ideia sai do campo psicológico e passa para o campo material, para o campo concreto, ou seja, esse auxílio é um auxílio de fato, de natureza material. Vinícius, como assim? No auxílio, não estou falando mais que houve uma conversa entre o agente e a vítima, com o agente incentivando, não é essa a ideia. A vítima, querendo se suicidar, comenta isso com o agente, que lhe oferece meios materiais para que esse suicídio efetivamente ocorra. Imagine então que a vítima, querendo se suicidar, querendo dar um tiro na cabeça, o agente então consegue uma arma para que essa vítima se suicide. Com isso, está prestando auxílio material para que esse crime ocorra, ou seja, para que o auxílio ao suicídio seja caracterizado como crime. O suicídio, então, se efetiva e o crime do artigo 122 está caracterizado. Compreenderam essa ideia? A diferença entre induzimento, instigação e auxílio ao suicídio. Induzimento, a vítima não tem a ideia de suicídio ainda pronta. No entanto, o agente faz nascer essa ideia na mente da vítima. Tem a conduta de induzimento. Na instigação, a vítima já tem a ideia de suicídio pronta em sua mente, eu diria, já pensando em se suicidar, pelo menos, e o agente vem, reforça essa ideia na mente da vítima. E na terceira situação, do auxílio, prestar auxílio para que alguém se suicide, a vítima necessita de um auxílio material, como uma corda, como uma arma de fogo, enfim, como um veneno, e o agente providencia esse meio material para que a vítima se suicide. Temos então as três condutas que vão configurar o artigo 122 do Código Penal. Veja só, o artigo 122, ele traz na sua pena, quando o suicídio efetivamente se consuma, a reclusão de 2 a 6 anos. E quando da tentativa de suicídio resulta uma lesão corporal de natureza grave, a pena é de 1 a 3 anos. E aí veja, a pena também vai ser de 1 a 3 anos se resultar uma lesão gravíssima, porque a lei não tratou aqui especialmente da lesão gravíssima. Lesão gravíssima, inclusive, é uma construção doutrinária, decorre de lei, mas a expressão lesão gravíssima é uma construção doutrinária. Mas, enfim, quando decorre lesão gravíssima, entende-se também que a pena vai ser de 1 a 3 anos de reclusão. Então, vamos raciocinar aqui. O sujeito, vamos imaginar que ele instigue alguém a se suicidar, reforça a ideia do suicídio na mente da vítima. A vítima, então, efetivamente se suicida. Qual é a pena que será aplicada? É a maior pena que a gente tem aqui, 2 a 6 anos de reclusão é a pena nesse caso. A vítima efetivamente se suicidou. Segunda situação é, o agente instiga a vítima a se suicidar. A vítima tenta o suicídio, mas não consegue, não morre.
Porém, em decorrência dessa tentativa de suicídio, a vítima vem a sofrer lesão de natureza grave, pena 1 a 3 anos de reclusão. 1 a 3 anos de reclusão no caso de lesão de natureza grave e também, segundo a doutrina majoritária, se dessa tentativa de suicídio decorrer uma lesão gravíssima. Também teriam a pena de 1 a 3 anos. E aí a pergunta que não quer calar. A pergunta que não quer calar. O crime de induzimento, auxílio ou instigação ao suicídio admite tentativa? Este crime, será que admite tentativa? E aí tem uma questão importante sobre isso. Veja só, imagine que o agente, ele resolva induzir alguém a se suicidar e essa pessoa que foi, em tese, objeto da indução, nem liga para essa indução do agente. Nem liga para essa indução do agente. Não ligando para essa indução, poderíamos falar em tentativa do crime do artigo 122? A resposta é negativa. A resposta é negativa. Esse crime não admite tentativa, é o entendimento da doutrina amplamente majoritária. Veja que, em relação a isso, vamos utilizar uma regra sobre o concurso de pessoas que está no artigo 31 do Código Penal. A gente utiliza essa regra aplicando em relação ao artigo 122 do Código Penal. O ajuste, a determinação ou instigação e o auxílio, salvo disposição expressa em contrário, não são puníveis se o crime não chega, pelo menos, a ser tentado. Essa disposição aqui da parte geral, ela vai ser aplicada por analogia ao artigo 122. Veja que se, apesar da conduta do agente, a vítima não fizer absolutamente nada no sentido de querer se suicidar, de algum ato executório para poder se suicidar, o entendimento majoritário é de que, nesse caso, o fato é atípico. O agente não responderá pela modalidade tentada do delito. Ou seja, veja só, se ele induz, instiga ou auxilia e a vítima não faz absolutamente nada, o fato é atípico. Se ele induz, instiga ou auxilia e a vítima efetivamente morre ou sofre lesão de natureza grave, o crime está consumado em ambas as situações, havendo suicídio efetivo ou havendo a lesão de natureza grave. Vinícius, mas eu não entendi. Tudo bem que o crime está consumado se houver o efetivo suicídio, porque aí o sujeito instigou e a vítima se matou. O crime está consumado. Agora, se houver lesão de natureza grave, você não entende que seria uma tentativa de induzimento, instigação, auxílio ao suicídio? A resposta é negativa. O crime está consumado. O crime está consumado e a gente volta para o artigo 122 exatamente para entender por que, neste caso, posso considerar que o crime está consumado. Veja, a conduta que está no artigo 122 é induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou prestar-lhe auxílio para que o faça. Veja, estão reunidos na definição legal todos os elementos sem a necessidade de que a vítima efetivamente se suicide, de que a vítima efetivamente morra para a consumação do crime. Para a consumação do crime, basta que o agente auxilie, instigue, induza a vítima a se suicidar. Aí, se a vítima nada fizer, o fato será atípico, porque eu vou aplicar por analogia o artigo 131, eu preciso de alguma postura ativa da vítima no sentido de querer esse suicídio. Então, o fato será atípico. Agora, se a vítima tem uma postura ativa de se suicidar, o crime está consumado. Os elementos da definição legal, que é ajudar alguém a se suicidar mediante a instigação, induzimento ou auxílio, eles estão reunidos, a vítima efetivamente se suicidou e agora eu quero trabalhar com a pena no caso de um suicídio efetivo, 2 a 6 de reclusão. Se o resultado é lesão corporal de natureza grave, o agente já praticou todas as condutas necessárias para o artigo 122. O crime está consumado, Veja, agora, o legislador resolveu punir com a pena menos rigorosa,
no caso de lesão corporal de natureza grave, mas a conduta de induzir, de instigar, de auxiliar, ela está configurada, está consumada. O legislador escolheu punir as situações em que haverá o efetivo suicídio e a lesão de natureza grave. Em ambos os casos, o crime está consumado. Apenas existe uma pena menor quando tratamos da lesão corporal de natureza grave. Veja que esse é um entendimento amplamente majoritário. Há na doutrina corrente em sentido minoritário, corrente minoritária, dizendo que, havendo a lesão grave, que o crime estaria tentado, praticado na modalidade tentada. Não concordamos com essa opinião. Vamos com a corrente majoritária. Se ocorre a lesão corporal de natureza grave, o crime está consumado. O que o legislador resolveu punir a título de menor pena é essa lesão corporal de natureza grave que não configura um efetivo suicídio. Essa é a corrente majoritariamente adotada na doutrina. E aí surge a pergunta, Vinícius, você falou que o crime está consumado se houver o efetivo suicídio por parte da vítima, o que é verdade. Você falou que a corrente majoritária diz que, havendo a lesão grave, o suicídio, o crime também está consumado, ou seja, a vítima tentou se suicidar, não conseguiu, houve a lesão grave, mas o crime em si está consumado, porque os elementos da definição legal estão satisfeitos. Agora, e se a vítima tentar se suicidar e o resultado for uma lesão leve? Qual é a consequência? Se o resultado for uma lesão leve, o fato é atípico. O fato é atípico. Por quê? Porque o legislador só escolheu punir como fato típico, só escolheu tipificar os fatos quando houver morte ou quando houver lesão corporal de natureza grave. Por uma escolha do legislador, por uma questão de política criminal, em havendo induzimento, instigação ou auxílio e a vítima sofrendo lesão apenas de natureza leve, não há que se falar em punição. Vamos considerar isso, inclusive, como um fato atípico. Não há que se falar porque não houve previsão legal de tipicidade para a punição no caso de lesão de natureza leve. Compreendeu até aí? Estamos tratando do induzimento, auxílio ou instigação ao suicídio, crime doloso contra a vida. É interessante porque no Código Penal nós temos crimes dolosos contra a vida, são 4. Vimos o homicídio doloso nas aulas anteriores, estamos vendo o induzimento, instigação, auxílio ao suicídio, vamos ver ainda o infanticídio e o aborto, mas o que chama a atenção é que, apesar desses crimes serem muito cobrados em prova, concurso público cobra demais, por exemplo, esse crime do artigo 122 do Código Penal, é curioso porque, no âmbito do tribunal do júri, é muito raro que nós tenhamos um processo instaurado em razão dos crimes dos artigos 122 e 123 do Código Penal. Eu atuo no Tribunal do Júri desde 2009 e nunca vi um processo na minha mesa, isso a demanda da Defensoria Pública é gigantesca, nunca vi um processo na minha mesa de induzimento, instigação, auxílio ao suicídio. Tem, Brasil afora você vai encontrar, mas muito pouco, muito raro. O crime de infanticídio é a mesma coisa, muito raro. O que acontece muito, e a gente sabe, crime de homicídio doloso, e o crime de aborto, eventualmente, também é um crime raro, mas eventualmente com a incidência maior do que os demais, com exceção do homicídio, que é o disparado o que mais tem, mas aborto também, são poucos os processos de aborto que acabam sendo instaurados no Tribunal do Júri. Já, daqui a pouco, na próxima aula, nós vamos falar sobre o crime de aborto, a gente vai entender isso. O aborto é um crime que ocorre às ocultas, de maneira que é difícil ter um inquérito policial e um processo criminal instaurado em razão de um crime de aborto. A gente vai discutir isso mais para frente. Eu quero trabalhar agora com a duplicação das penas no crime do artigo 122 do Código Penal. Diz o parágrafo único: a pena é duplicada. 1. Se o crime é praticado por motivo egoístico. 2. Se a vítima é menor ou tem diminuída, por qualquer causa, a capacidade de resistência. Vamos tratar agora desse artigo 122 do Código Penal na modalidade qualificada. Primeiramente, vamos ver a questão do motivo egoístico. Imagine que alguém incentiva uma outra pessoa a se suicidar e esse motivo é um motivo egoístico.
Vinícius, me dá um exemplo de motivo egoístico para incentivar uma outra pessoa a se matar. Por exemplo, no âmbito de uma empresa, aquele que incentiva o suicídio do outro quer tomar o cargo daquela pessoa. Então, a ideia é que aquela pessoa se mate para que ele possa ocupar o cargo daquela pessoa numa empresa. Ou por inveja, enfim, o irmão que tem ciúme do outro irmão e se incentiva o outro irmão a se suicidar para que então os pais deem mais atenção para ele. Isso é um motivo egoístico. Eu tenho nessas situações, então, pena duplicada. O artigo 122, portanto, pode ser praticado na modalidade qualificada quando o motivo de se incentivar alguém ao suicídio for um motivo egoístico. Uma outra situação que a gente tem, que gera também duplicação da pena, é a seguinte: se a vítima é menor ou tem diminuída, por qualquer causa, a capacidade de resistência. Eu quero falar primeiro da vítima menor. Isso gera muita polêmica na doutrina. Qual é o conceito de menor? O que significa ser menor para que haja a qualificadora desse artigo 122? Olha que curioso. Em várias oportunidades, o Código Penal, ao se referir ao menor, indica qual é a idade. Menor de 18 anos, menor de 14 anos. Situações que a gente encontra no Código Penal com a referência expressa da idade. Mas nessa qualificadora do artigo 122, o Código disse apenas, apenas será duplicada se a vítima é menor. Se a vítima é menor. Menor de quantos anos? Menor de 18? Menor de 14? Existe uma forte corrente doutrinária que vai dizer que, em havendo vítima menor de 18 e maior de 14, haveria, então, esse grau menor de discernimento para a incidência da qualificadora. Então, veja, auxiliar um menor de 18 anos, porém maior de 14 anos, a se suicidar. O agente responderia pelo crime do artigo 122 do Código Penal com a pena duplicada, em razão da menor maturidade dessa pessoa entre 14 e 18 anos para a escolha de ceifar a própria vida ou não, de maior vulnerabilidade e influência para uma pessoa dessa. Então, praticou o crime, induzindo, instigando, auxiliando um menor de 18 anos e maior de 14 a se suicidar, pena duplicada do artigo 122. Vinícius, ok. Você falou que sendo a vítima maior de 14, menor de 18, pena duplicada. E se a vítima for menor de 14? Se a vítima for menor de 14, por qual crime responde o agente? Essa corrente doutrinária, que eu reputo como majoritária dentre as leituras que nós fizemos, essa corrente diz que, sendo a vítima menor de 14 anos, o agente responde pelo crime de homicídio. E por que 14 anos, Vinícius? 14 anos é a referência que é adotada porque é a mesma idade para a vulnerabilidade nos crimes contra a dignidade sexual. De maneira que, sendo a vítima menor de 14 anos, na verdade, entende-se que a falta de discernimento dela para escolher sobre a disponibilidade da própria vida é inexistente, de forma presumida. Veja, por mais que seja uma criança inteligente, mas de forma presumida, em razão lá dos crimes contra a dignidade sexual, entende-se que nesse caso, o menor de 14 não tem qualquer tipo de discernimento e ele sendo influenciado para se suicidar, aquele que o influencia deve responder pelo crime de homicídio, inclusive homicídio majorado, porque o 121, no parágrafo 4º, tem uma pena majorada quando o crime é praticado contra menor de 14 anos. Então, nós vamos ter um homicídio majorado em relação a quem incentiva o menor de 14 anos a se suicidar. Perceba, então, que a gente entra naquela questão lá, recente, polêmica na internet, do jogo da baleia azul, com crianças e adolescentes fazendo esse tipo de ritual no âmbito das mídias sociais
e algumas delas ao redor do mundo se matando por causa de desafios que eram feitos para que elas tirassem a própria vida. Perceba que nesse caso, se estamos falando de menores de 14 anos e levando em conta essa corrente majoritária da doutrina, o induzimento, a instigação para que um menor de 14 que esteja ali na internet, meio abobalhado e tal, recebendo a opinião de todo mundo, isso configura, segundo essa corrente majoritária, crime de homicídio. Responde por homicídio aquele que nesse jogo da baleia azul incentiva um menor de 14 anos a se suicidar em razão da presunção de sua vulnerabilidade. Essa é a ideia que nós temos quando falamos desse artigo 122 do Código Penal. Agora veja, aqui existe também, como qualificadora, na parte final, quando se diminui por qualquer causa a capacidade de resistência da vítima. Ou seja, quando a vítima tem a sua capacidade de resistência diminuída, haverá a forma qualificada do artigo 122 com pena dobrada. Então, se, por exemplo, se antes de se incentivar, o agente tem uma conversa com a vítima, que durante essa conversa, de forma dolosa, faz com que essa vítima tenha sua capacidade de resistência diminuída, falando várias coisas para essa vítima que possam levar aí a um quadro de depressão, que o agente já sabe que vai ocorrer, e isso vai gerar uma alteração na capacidade de discernimento, diminuindo a capacidade de resistência da vítima, nós vamos ter então a modalidade qualificada do delito. Ou se o agente, por exemplo, embriaga a vítima parcialmente, ela não perde completamente sua capacidade de discernimento, mas ela diminui sua capacidade e com isso o agente se aproveita para poder induzir essa vítima a se suicidar. Com isso, nós vamos ter pena duplicada do artigo 122, quando o agente usa de algum artifício que faz com que a vítima diminua a sua capacidade de resistência. Agora, perceba uma coisa. Pode ser que essa vítima, ela não tenha a sua capacidade de resistência diminuída. Pode ser que ela tenha a sua capacidade de resistência suprimida. E aí pode ser por uma conduta do agente, pode não ser por uma conduta do agente, mas se essa vítima tem a sua capacidade de resistência suprimida e o agente, então, induz essa vítima a se suicidar, o crime será de homicídio e não de induzimento, auxílio ou instigação ao suicídio. Vinícius, me dá um exemplo. Se o agente, por exemplo, se aproveita de uma pessoa que está hipnotizada, a pessoa está hipnotizada, sua capacidade de discernimento, ela foi suprimida, portanto, sua capacidade de resistência também. E aí, esse agente, tendo sido ele quem hipnotizou ou não, mas se ele, em razão dessa hipnose, se aproveita da situação para induzir esta pessoa a se suicidar, o crime será de homicídio. Se a vítima se encontra num estado completo de alienação mental, de completa embriaguez, e aí o agente se aproveita disso, mesmo que não tenha sido ele o causador dessa embriaguez, se aproveitando dessa situação de vulnerabilidade completa, ou seja, uma capacidade de resistência suprimida, o agente, então, responderá por crime de homicídio e não de induzimento, auxílio ou instigação ao suicídio. Perceba, então, o seguinte, olha o que diz o 122, eu vou repetir aqui no parágrafo único, no inciso 2. Se a vítima é menor ou tem diminuída por qualquer causa a capacidade de resistência, a pena é duplicada. Se a vítima tem diminuída, a pena é duplicada. Se a vítima tem suprimida, o crime é de homicídio. Não há que se falar em duplicação de pena para o 122, e sim crime de homicídio, incidindo assim o artigo 121 do Código Penal. Estão entendendo aí essas controvérsias importantes sobre o artigo 122? Já já a gente encerra o estudo desse 122 e vamos para o 123, que é o crime de infanticídio. Mas agora eu quero falar de algumas questões debatidas na doutrina para a gente ver quem responde por qual crime. Então, a primeira situação é o chamado duelo americano. Então, no duelo americano, o que nós vamos ter? Situação clássica do duelo americano, a situação mais comum, duas armas de fogo, em que uma delas está municiada e a outra não. E aí duas pessoas vão fazer um sorteio
de maneira que uma delas vai ter que apontar contra si e puxar o gatilho da arma municiada e a outra vai puxar o gatilho da arma desmuniciada. Esse é o chamado duelo americano. Nesse caso específico, o que a gente vai ter? O sorteio é feito, cada uma dessas pessoas pega uma arma, aponta para si mesmo e puxa o gatilho. Uma das armas está municiada. Essa arma é a arma que vai disparar. Se houve um prévio acordo entre essas duas pessoas para a realização desse duelo americano, aquele que sobreviveu, ele vai responder, nesse caso específico, ou por instigação ou por induzimento, dependendo se foi ele ou não que teve a ideia. Mas o fato é que essa adesão à ideia faz com que se responda pelo artigo 122. Ainda tem a questão do auxílio. Quem arrumou essa arma? Pode entrar, nada impede que mais de um verbo seja praticado. Porém, sendo praticado mais de um verbo, a gente responde por um crime só. Ele não vai responder por 2 crimes do 122 por praticar mais de um verbo que está ali. Praticou mais de um verbo, responde por um crime só. Então, no duelo americano, o sobrevivente responde pelo artigo 122 do Código Penal. Enquanto aquele que atirou contra si, se morreu, ou então se teve lesão corporal de natureza grave, ele vai ser vítima do delito com o outro respondendo pelo crime do artigo 122. A outra situação a ser debatida também é a questão da roleta russa. Várias armas estão disponíveis, então roda-se o tambor da arma e aí faz-se o teste nas pessoas que estão participando do jogo para ver se a arma vai atirar. Sendo que na arma nós temos parcialmente o preenchimento das munições. Então pode ser que puxando-se o gatilho a arma atire ou não. Em relação àqueles que estão participando e que sobreviveram à brincadeira, esses responderão pelo artigo 122 do Código Penal. Mas cuidado, se qualquer dos participantes praticar algum ato executório para puxar o gatilho da arma, vou repetir, se qualquer dos participantes praticar algum ato executório durante a brincadeira, responderá pelo 121 crime de homicídio e não pelo crime do artigo 122 do Código Penal. Muito cuidado com isso. E a terceira situação a ser analisada é o chamado pacto suicida, quando duas pessoas resolvem se suicidar juntas. E a situação clássica que a gente tem é a situação de uma câmara de gás. Imagine então que duas pessoas se colocam numa sala fechada e uma delas fica responsável por abrir a chave de gás para que aquele gás mate as duas pessoas. Então imagine que isso aconteça. Duas pessoas querem se suicidar, entram numa sala fechada, uma delas se encarrega de abrir a chave de gás para que as duas morram. Mas aí o que acontece? Uma pessoa sobrevive e a outra morre. Essa pessoa que sobreviveu, eu tenho que verificar por qual crime ela vai responder. Se a pessoa que sobreviveu foi a mesma pessoa que abriu a chave de gás, essa pessoa responde por homicídio. Veja, duas pessoas entraram para se suicidar numa sala fechada. Uma delas é a que abriu a chave de gás. Essa que abriu a chave de gás é quem sobreviveu. Ela vai responder por homicídio em relação à pessoa que morreu. Por quê? Porque ao abrir a chave de gás, ela praticou um ato executório do crime de homicídio e então responderá pelo artigo 121 do Código Penal. Agora é o seguinte, supondo que essa pessoa que sobreviveu não é a pessoa que abriu a chave de gás, ou seja, não praticou o ato executório. Então essa pessoa que sobreviveu, se ela não foi a pessoa que abriu a chave de gás, responderá pelo artigo 122 do Código Penal, induzimento, auxílio ou instigação ao suicídio. Está entendendo essa situação que nós estamos trazendo? Esse crime é um crime que traz muitas controvérsias na doutrina, muitas questões de relevo. Então, você precisa saber isso para quem vai fazer prova de concurso. A atuação profissional é muito rara nesse tipo de crime, mas pode ser que aconteça, pode ser que você, como profissional da advocacia, possa um dia se deparar com esse tipo de situação, mas é preciso saber, até para raciocínios em casos análogos, como funciona a questão do duelo americano, da roleta russa e também do pacto de suicídio, do pacto de morte. Tudo isso nós trabalhamos aqui, é importante que você saiba quais são as conclusões em relação a cada situação.
Esse, portanto, foi o crime do artigo 122 do Código Penal, induzimento, instigação, auxílio ao suicídio. E a gente passa agora à análise do artigo 123 do Código Penal. Vamos falar sobre o crime de infanticídio. Infanticídio é o que a gente trabalha a partir de agora. O 123 do Código Penal nada mais é do que uma modalidade especial do crime de homicídio. A situação em que a mulher, que era gestante e agora deu à luz, no seu estado puerperal, venha matar o próprio filho. Vamos ler a redação do artigo 123 do Código Penal. Olha o que ele diz. Matar sob a influência do estado puerperal o próprio filho, durante o parto ou logo após, pena detenção de 2 a 6 anos. Veja que aqui, a mulher, submetida a um estado de psicose gravídica, chamado de estado puerperal, tem alteração das suas taxas hormonais, gerando, portanto, um distúrbio psicológico transitório. Ela, então, está perturbada naquele momento, muitas vezes em razão de uma gravidez indesejada, de um filho não querido, e ela, perturbada com aquela situação, acaba por matar o próprio filho, seja durante o parto, seja logo após o parto. Veja que o 123, ele não fala durante a gestação, porque nesse caso teríamos o crime de aborto. O 123 diz durante o parto ou logo após o parto. Quanto a elementar do tipo, é necessário que esta mulher esteja sob o estado puerperal, um estado de vulnerabilidade psicológica, um estado de psicose gravídica, em que esta mulher, ela, por um distúrbio transitório, tem esse impulso de matar o próprio filho durante esse parto ou logo após o parto. Com isso, caracteriza-se o crime do artigo 123, modalidade especial do crime de homicídio, que tem como elementar a mulher estar no estado puerperal. Se a mulher mata durante o parto, crime de infanticídio. E se a mulher matar logo após o parto, crime de infanticídio. Mas aí eu preciso definir o que significa essa expressão logo após. O que é a expressão logo após o parto? Quando a doutrina vai tratar da expressão logo após o parto, temos que considerar esse estado puerperal. A maioria da doutrina vai dizer, logo após é todo o período em que durar o estado puerperal. Enquanto a mulher estiver nesse estado de psicose transitória em razão da sua gravidez, temos então a expressão logo após presente. E aí eu chamo a sua atenção porque, quanto ao estado puerperal, o Brasil adotou o chamado critério físico-psicológico, ou seja, além da situação de uma gravidez indesejada, de querer ocultar a sua desonra, de não querer ser uma mãe solteira, de não querer passar vergonha na família, além desse estado psicológico, para que haja a caracterização do estado puerperal, eu também preciso dessa questão física, que é a alteração hormonal da mulher, que é o seu estado hormonal alterado durante esse estado puerperal. Vinícius, então, quem vai atestar num processo criminal a existência desse estado puerperal? Se eu preciso que o estado psicológico esteja presente, ele não é suficiente, mas ele deve estar presente, essa situação de transtorno da mulher, isso deve estar presente, mas também a alteração das suas características físicas, das suas taxas hormonais, isso também deve estar presente. Quem vai dizer isso nos autos, então? Quem vai atestar que a mulher estava efetivamente sob estado puerperal? E aí, a resposta é, a perícia é quem vai atestar a existência de estado puerperal quando nós falamos do crime de infanticídio. Agora, digo para você, falar na necessidade de perícia no Brasil, na teoria, é fácil. Na teoria é fácil dizer que um crime depende de perícia para a comprovação de tal coisa. Eu quero saber na prática. Eu quero saber como é que a gente vai comprovar um estado puerperal quando nós temos muitas vezes
perícias que são requisitadas e depois de 3, 4 anos a perícia ainda não foi realizada. Como é que o perito vai fazer durante tanto tempo depois? Ele vai realizar uma perícia. Então, vivemos no Brasil. Muitas vezes aquilo que é dito pela doutrina, aquilo que está na lei é inviável. Então, veja, aí é uma opinião pessoal, não acompanhando a doutrina, mas uma opinião pessoal de quem atua no júri há muito tempo. Depender de perícia para tudo é muito complicado. Em se tratando de Brasil, depender de perícia é muito complicado. Já fizemos na prática pedidos de exame de insanidade mental que após 3 anos ainda não tinham sido realizados pela polícia. Não por culpa da polícia, mas em razão da falta de estrutura, da falta de peritos, enfim, da deficiência do nosso sistema de investigação. Portanto, no nosso sentir, a exigência de perícia para a caracterização de um estado puerperal, ela não condiz com a realidade do nosso sistema jurídico. De maneira que, mesmo a prova testemunhal, se os elementos dos autos apontarem para esse transtorno psicótico da mulher após o parto, ainda que não haja prova pericial, entendemos ser perfeitamente possível o reconhecimento do estado puerperal para a caracterização do crime de infanticídio. Veja, pode ser que a mulher seja pronunciada para ir a julgamento perante o tribunal do júri e, tendo sido pronunciada, a perícia não foi juntada aos autos. Será que a defesa não pode sustentar um estado puerperal no plenário perante os jurados quando a perícia foi requisitada, mas não foi realizada? Perfeitamente. A defesa pode sustentar e os jurados podem reconhecer. Isso, inclusive, em razão do postulado da plenitude de defesa atinente ao tribunal do júri. Então, e, inclusive, em relação também à soberania dos vereditos, porque os jurados não são obrigados a ter perícia nos autos para poder reconhecer o estado puerperal. Veja, então, que, apesar do entendimento doutrinário de que a perícia e tal, vai reconhecer o estado puerperal, entendemos que, na prática, não é dessa forma. O estado puerperal, como elementar do crime, pode sim ser reconhecido pelos jurados, ainda que não haja perícia juntada aos autos, considerando a realidade do nosso sistema jurídico. Seguinte, questão polêmica sobre o crime de infanticídio. É bem verdade que estamos falando aqui de um crime próprio, crime que exige uma qualidade especial do sujeito ativo, ou seja, tem que ser a mãe, crime próprio, que durante o parto ou logo após mata o próprio filho sob a influência do estado puerperal. E aí uma primeira questão é a seguinte: e se essa mulher, ela logo após o parto, recebe a criança de uma parteira ou do médico, recebe a criança e resolve matar a criança. Porém, essa criança não é o seu filho, é filho de outra pessoa, é o bebê de outra pessoa que estava no hospital e essa mulher, por engano, matou o bebê de outra pessoa sob a influência do estado puerperal. Como resolver o problema? Resolvemos o problema aplicando a regra do artigo 73 do Código Penal. Vamos aplicar nesse tipo de situação do erro quanto à pessoa. Então, no caso de erro quanto à pessoa, eu terei aí a mulher respondendo como se fosse o próprio filho. Vou aplicar a regra referente ao erro quanto à pessoa e a mulher responderá como se fosse o próprio filho. Agora, o nosso Código Penal, veja que ele traz aqui o seguinte: quando por acidente ou erro no uso dos meios de execução, o agente, ao invés de atingir pessoa que pretendia ofender, atinge pessoa diversa, responde como se tivesse praticado o crime contra aquela, atendendo-se ao disposto no parágrafo 3º do artigo 20 deste Código. No caso de ser também atingida a pessoa que o agente pretendia ofender, aplica-se a regra do artigo 70 deste Código. Eu vou aplicar, então, essa regra em que a mulher vai responder por infanticídio, mesmo que o filho seja filho alheio, mesmo que o filho seja de outra pessoa, a mulher responderá por crime de infanticídio.
Outra discussão doutrinária que a gente precisa trabalhar em relação ao crime de infanticídio diz respeito a terceiro que auxilia a mulher a matar o próprio filho, estando a mulher sob estado puerperal. A doutrina discute a questão do médico, que auxilia a mulher sob estado puerperal a matar o próprio filho. O médico que auxilia esta mulher responderia pelo crime de homicídio ou responderia pelo próprio crime de infanticídio, de modo que a elementar estado puerperal se comunicasse a ele e ele fosse beneficiado, respondendo por um crime mais brando do que o crime de homicídio por ter auxiliado a mulher durante o estado puerperal. Como resolver essa questão? Veja só. Em relação a isso, vamos para o entendimento da maioria da doutrina que está de acordo com a lei, que está de acordo com o artigo 30 do Código Penal. Vou ler para você o artigo 30 e você vai entender o que ele quer dizer. O artigo 30 diz assim: não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime. Acompanhe comigo o seguinte. O artigo 30 do Código Penal está dizendo que não se comunicam as condições ou circunstâncias de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime. Significa, então, que as elementares do crime são comunicáveis, porque elas estão dentro da exceção. Não se comunicam as condições ou circunstâncias de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime, ou seja, quando elementares do crime se comunicam. A pergunta é: o estado puerperal no crime de infanticídio é elementar do crime? Resposta: sim, o estado puerperal é elementar do crime de infanticídio. As elementares se comunicam em se tratando de elementar de caráter pessoal? Resposta: sim. Então, o médico será beneficiado se ele, de alguma maneira, auxilia a mulher a praticar esse infanticídio? Resposta: sim. Vinícius, mas é um absurdo porque o médico não está sob estado puerperal. Verdade, existe uma segunda corrente que acha isso um absurdo e vai dizer que o médico tem que responder por homicídio. Mas, seguindo a regra, o princípio da legalidade, seguindo a regra que está no artigo 30 do Código Penal, esse médico tem que responder pelo infanticídio. O estado puerperal, por ser uma circunstância elementar, se comunica a ele e ele deve sim ser beneficiado pela circunstância elementar, respondendo pelo crime de infanticídio. E aí valem as duas situações. Valem as situações dele juntamente com a mulher matar a criança, ou seja, os dois praticando os atos executórios para matar a criança, ou ainda a segunda situação dele apenas auxiliando de alguma forma a mulher a matar a criança, sem praticar atos executórios. Em ambos os casos, esse médico responderá sim pelo crime de infanticídio. Ah, mas isso é um absurdo, porque o médico não está sob estado puerperal. Eu sei, uma segunda corrente também acha, mas veja, não posso omitir a incidência do princípio da legalidade nesse caso. O médico vai ser beneficiado pela regra do artigo 30 do Código Penal, entendimento da doutrina majoritária. Esse, inclusive, é o entendimento de Nelson Hungria, que foi quem escreveu o Código Penal, o saudoso Nelson Hungria, que de início ele entendia que o médico responderia por homicídio, mas depois mudou de opinião ao longo da sua trajetória, mudou de opinião, entendendo que a regra do artigo 30 deveria beneficiar o médico, no sentido dele responder também por crime de infanticídio. Existe ainda aquela terceira situação, que seria da mulher ter o filho, estando sob o estado puerperal e logo após entregar ao médico para que o médico mate a criança durante o estado puerperal dela. A gente tem uma forte corrente na doutrina respondendo que seria, nesse caso, crime de homicídio por parte do médico, se a mulher entregou o filho na mão dele para que ele matasse a criança. E o homicídio estaria caracterizado. Mas aí uma segunda corrente, também muito forte na doutrina, vai dizer que seria uma desproporção, porque a mulher, sendo a idealizadora e até a mandante, eventualmente, do crime de infanticídio, responderia ela por infanticídio, enquanto o médico responderia por um homicídio. De maneira que, em razão da proporcionalidade,
o fato dela responder por infanticídio e sendo mandante do infanticídio, no sentido de que ela apenas pede para que outra pessoa execute para matar a criança, mas na verdade o sentimento de querer ceifar a vida da criança é dela, ela respondendo por infanticídio e o médico por homicídio seria desproporcional, de modo que ambos deveriam responder por infanticídio. É outra discussão, doutrina bem dividida acerca da questão. E qual é o problema que temos em relação a esse crime do artigo 123? Falta de julgados nos tribunais superiores. STF e STJ não costumam apreciar esse tipo de questão, porque isso raramente vai parar no tribunal do júri. Então, falando da minha experiência pessoal, em todo esse tempo de júri, desde o ano de 2009, quando eu comecei a atuar no júri da Ceilândia, aqui no Distrito Federal, e olha que na Ceilândia tem júri que não acaba mais. Desde que comecei a atuar, e somente nesses quase 9 anos de atuação no tribunal do júri, somente um crime de infanticídio passou por mim na circunscrição judiciária de Sobradinho, aqui no Distrito Federal. Um único crime de infanticídio. Então, é um crime muito raro de acontecer, por isso, a escassez de entendimento jurisprudencial acerca desses crimes, tanto do 122 quanto do artigo 123 do Código Penal. Então, temos aí essas discussões importantes acerca dos artigos 122 e também o 123 do nosso Código Penal. E aí, lembrando a você que o artigo 123, ele não traz nenhuma modalidade qualificada, na verdade, ele é uma modalidade especial do crime de homicídio. Perceba que não haveria um erro de técnica legislativa se, por exemplo, o legislador, em vez de criar o artigo 123, se ele escolhesse inserir essa redação do artigo 123 em um dos parágrafos do artigo 121, considerando que que o infanticídio, entrou feminicídio aqui, considerando que o infanticídio, ele é uma modalidade especial de homicídio, não haveria qualquer erro de técnica legislativa se o legislador escolhesse pegar esse crime de infanticídio e inserir como um dos parágrafos do artigo 121 do Código Penal. Seria perfeitamente possível se isso ocorresse. Então, nós, ao longo dessa aula, tivemos uma análise bastante profunda, uma análise objetiva e profunda acerca dos artigos 122 e 123 do Código Penal. No 122, fizemos uma análise do crime de induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio. Vimos as situações que configuram esse crime, os resultados possíveis, seja ele o suicídio, seja ele a lesão corporal de natureza grave. Vimos que se a lesão for de natureza leve, que não há qualquer punição, não se pune o crime do artigo, a conduta do artigo 122 no caso de lesão de natureza leve. Vimos várias controvérsias sobre induzimento, instigação, auxílio ao suicídio, situação do duelo americano, da roleta russa. Vimos também o pacto suicida, pacto de morte, situações polêmicas na doutrina. O 123, crime de infanticídio, também tratamos aqui do estado puerperal, estado de psicose gravídica que a mulher tem logo após o parto ou durante o parto, um transtorno psicológico e também físico que gera um impulso no sentido de se matar o próprio filho. Temos então aqui algumas divergências doutrinárias que trabalhamos em relação ao crime de infanticídio e que você precisa conhecer. E mais uma vez eu lamento a escassez de julgados nos tribunais superiores quando nós falamos desses dois delitos. Vinícius, e qual será o nosso próximo tema? Qual é o roteiro da nossa próxima aula, da aula de número 5, da nossa última aula durante a semana, aula de número 5? Na nossa próxima aula, nós teremos a abordagem do delito de aborto. E nessa abordagem eu serei bastante profundo para tratar do crime de aborto. Então, nós vamos caminhando já para o final dessa aula de número 4. Eu agradeço a todos vocês, telespectadores da TV Justiça. O programa Saber Direito é um programa
maravilhoso, que traz conteúdo de qualidade, com professores que vêm do Brasil inteiro. Eu, pessoalmente, moro em Brasília, então, para mim, é mais fácil estar aqui. Já conheço muita gente na TV Justiça e sempre que posso participo de programas que são veiculados por essa emissora maravilhosa que traz conteúdo jurídico em âmbito nacional. E temos ainda a nossa quinta aula sobre aborto. Você não pode perder, uma aula recheada de conteúdo que vai trazer jurisprudência, que vai trazer entendimento do Supremo Tribunal Federal, e aí a gente vai aproveitar bastante. Agradeço por essa quarta aula, pela audiência. Quinta aula, assista conosco, vai ser sobre aborto, vai ser muito boa. Obrigado. Gostou das aulas? Qual tema você quer estudar aqui? Mande sua sugestão para o nosso e-mail saberdireito@stf.jus.br ou para o WhatsApp da TV Justiça. O número é este aí que aparece na tela. Você pode ainda estudar pela internet. É só acessar tvjustiça.jus.br.